Mas eu morava numa ilha perdida e desertada. Na cabeça dele já é carnaval, porque ele acorda carnaval, ele dorme já pensando no carnaval. Porque a gente tem que ter alegria, gente, pra gente estudar, se motivar, jogar duro, esbagaçar e brocar na prova do Enem. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula do Tirando Onda em Biologia na prova do Enem. Elas que lutem, porque eu quero que você chegue na prova, já olha para o fiscal e diz: ei, lindo, a vaga é minha. Vamos embora! Tão importante quanto estudar é saber o que estudar. A prova do Enem é uma prova muito importante e ela se torna especial para quem conhece as regras. As questões do Enem, elas são elaboradas partindo de habilidades específicas e a prova ela é feita com questões que atendem a uma demanda para que a gente possa fazer a correção com o TRI. A teoria-resposta ao item vai valorizar aqueles itens que são mais fáceis, depois os médios e os difíceis, dentro de uma coisa que nós chamamos de coerência pedagógica. Ao longo desses 3 dias, a gente vai estar comentando muito sobre questões, sobre como estudar, sobre qual conteúdo cai, como ele cai, como entender as habilidades para que elas possam nos ajudar no estudo e direcionar para que a gente possa tirar onda. Enquanto uns choram por conta da TRI, a gente vai sorrir, porque a gente entende que nós temos que construir a nossa coerência pedagógica para ter uma excelente nota. A graça da TRI é que eu vou ser bem recompensado se eu acertar aquelas questões que eu tenho condições de acertar dentro de uma coerência. Então a gente tem que começar do que é mais fácil e construindo o nosso conhecimento. E nessa reta final, o mais importante é saber o que cai, como cai e ter estratégia para estudar e conseguir alcançar um excelente resultado. Hoje vocês escolheram citologia, que é um conteúdo importante para a prova, e a gente tem aí 7 questões do Enem para que a gente possa estar tirando onda. Então, essa nossa primeira questão diz o seguinte: visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas da membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento. Um específico para as proteínas da membrana do camundongo e outro para as proteínas da membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Então a gente tem aí uma imagem, né? Etapa número 1, etapa número 2, etapa número 3 e etapa número 4. Eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. Quando a gente estuda, né, no cursinho, num curso online, quando a gente vai ler um livro, muitas vezes a gente tem a emoção, né, de dar importância àquilo que a gente demora mais tempo. Tradicionalmente, quando as pessoas vão estudar membrana, elas demoram mais e dão mais ênfase a transportes. Realmente, os transportes através da membrana já foram cobrados em questões do Enem. Mas nós temos aí 2 questões nessa lista para trabalhar com características da membrana, que são coisas básicas e que às vezes as pessoas deixam passar. Então, uma característica interessante é que a membrana ela é visível apenas ao microscópio eletrônico, né? Então, quando a gente visualiza, ela vai apresentar um aspecto trilaminar. E essa membrana, ela é uma membrana lipoproteica. Então, todos os seres vivos apresentam a membrana e a membrana plasmática, ela é lipoproteica. Então, a gente precisa dar conta de entender que são diferentes tipos de proteínas que a gente vai encontrar na membrana e os lipídios são os fosfolipídios, que a gente vai precisar trabalhar com eles para entender um pouquinho mais sobre alguns aspectos do Enem. E aí, dentre algumas características, quem se atenta vai lembrar que a membrana ela é semipermeável, então, né, uma das características dessa membrana é que ela é seletiva, então essa semipermeabilidade dela é extremamente importante, porque sendo semipermeável, essa membrana ela controla a composição do meio intracelular, então ela vai manter uma diferença entre os meios intra e extracelular. E aí vem algumas características importantes. Uma delas é que a gente aprende que a membrana ela é dinâmica. As moléculas elas não estão paradas, elas estão se movimentando. Quase não sai. Elas estão se movimentando. O fosfolipídio dá uma rodadinha em torno dele mesmo, ele troca de lugar com o coleguinha do lado, tipo atrás do trio elétrico, aquela coisa bem maravilhosa.
Então é mais ou menos isso que vai acontecer aqui. A membrana ela é dinâmica, ela não é estática, então ela é fluida, existe uma movimentação. E a membrana também tem uma característica chamada autocelagem, que é muito importante nos movimentos, por exemplo, de fagocitose. E aqui a gente tem a questão da elasticidade da membrana, né? É o fato dela ser elástica e também de essa membrana ter um poder de regeneração. Então isso aqui é extremamente importante quando a gente vai trabalhar. Então eu preciso conhecer as características da membrana porque essas características elas já foram cobradas. A prova do Enem já cobrou isso da gente. Olha o que a gente tem aí. A mudança observada na etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas... Gente, preste atenção. O que ele está querendo é que você faça a leitura da imagem. Olhe que os anticorpos específicos para cada tipo de proteína, eles estão se ligando a elas e depois elas estão se movimentando. O que a gente está percebendo aí é que depois que a gente fusiona as duas membranas, elas não ficam separadas. As moléculas elas começam a se movimentar. Então ele diz, a mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas, letra A, movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. Ou seja, ele queria que a gente entendesse justamente esse aspecto de a membrana ser dinâmica, da membrana ter as suas moléculas se movimentando. Então, nessa primeira questão, a gente vai ficar com a letra A. E aí a gente tem depois, permanecem confinadas de forma alguma, auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios, todos estão se movimentando, são mobilizados em razão da inserção de anticorpos? Não. São bloqueados pelos anticorpos? Não é isso que está acontecendo, porque a gente está vendo que os anticorpos eles estão junto com essas proteínas se movimentando já que eles estão aderidos. Então, característica de membrana é importante, já caiu na prova do Enem. Então, de membrana, o que é que você vai estudar nessa reta final? Características da membrana plasmática, especializações da membrana plasmática, a gente já teve prova cobrando microvelocidades, né? E a gente também vai estudar os transportes através da membrana. Nessas duas primeiras questões do Enem, a gente vai estar pegando características gerais. Então, isso aí é importante para a gente arrasar, tá? Então, ó, não esqueçam, tão importante quanto estudar é saber o que estudar. Um outro ponto importante é vocês darem uma lida nas habilidades. Não é que eu quero que você chegue no dia da prova e diga assim, nossa, aqui é habilidade 15. Não é isso. Mas quando você lê as habilidades, você entende como os conteúdos serão cobrados. Você tem um norteamento de como estudar. Então, em 5, 6, 7 minutos, você consegue dar uma lida nas habilidades do Enem e isso vai te ajudar a ter um norteamento. Outro ponto extremamente importante é a estatística da prova. A gente vai estar batendo um papo sobre a estatística da prova, tá? Estou liberando essa aula maravilhosa para vocês e lembrem-se que às 20 horas de amanhã a gente vai estar tendo um encontro marcado lá no Instagram para tirar as dúvidas sobre isso aqui. O que ficou a gente vai estar ao vivo para estar batendo um papo sobre o Enem e também tirando as dúvidas que porventura possam ter ficado sobre essas questões. Então vamos embora, porque eu estou na rua, na lua, no mar, ladeira, eu quero descer a madeira nesse Enem. Olha só, na questão 2 a gente tem assim, a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição química da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturações das cadeias hidrocarbônicas nos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente na fluidez da membrana. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Quando a gente vai analisar uma membrana plasmática, ó, a gente tem aqui a cabeça do fosfolipídio e a gente encontra aqui ó, a cauda do fosfolipídio, tá? É importante a gente lembrar que o fosfolipídio já foi cobrado na prova do Enem. O Enem queria que a gente entendesse que o fosfolipídio, ele apresenta uma cabeça que é uma região polar e a gente encontra aqui a cauda do fosfolipídio, que é uma região apolar. Isso aqui o Enem já cobrou. E foi resposta do Enem simplesmente a nomenclatura, a classificação. Uma molécula que tem uma região polar e outra apolar, a gente usa o sufixo anf. Esse anf significa dualidade, né? Anfifílica, ou seja, eu tenho afinidade com as duas regiões aqui. Então eu tenho uma parte polar e outra parte apolar.
Quando a gente trabalha com membranas de animais, além dos fosfolipídios, a gente vai encontrar na parte apolar moléculas de colesterol. Então, o colesterol, ele é típico de células animais. Então, em membranas de animais, além dos fosfolipídios, nós também vamos encontrar o colesterol. Aí eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. Quando for falar sobre fluidez, a gente tem condições. Por que eu preciso controlar a fluidez da membrana? Porque as moléculas, para passarem através da membrana, elas precisam de passar por canais ou por espaços entre essas membranas. Então eu tenho que ter uma movimentação, uma fluidez para permitir isso. Imagina você num lugar cheio de gente, num show. Se está todo mundo parado e o show está entupido, você não consegue se movimentar. Agora, se está todo mundo dançando, você vai dançando, né, no contrapasso, para ir passando. Quem já foi para um show sabe o que eu estou dizendo. Talvez a geração de vocês não saiba o que é isso, porque tem 2 anos que a gente está em casa, né? Mas daqui a pouco vocês vão descobrir o que é isso. Então, existe uma lei lá, quando a gente estuda as matérias, né, uma característica, uma propriedade da matéria, que é a impenetrabilidade. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, né, no espaço ao mesmo tempo. Então, as moléculas precisam se movimentar para permitir a passagem, a entrada e a saída de substâncias. Então, isso é extremamente importante de ser levado em consideração. E aí os animais, por exemplo, e os outros seres vivos também, podem controlar a fluidez da membrana. Aí eu vou dar aqui para vocês uma ideia cheque. Como é que eu posso mexer nessa fluidez da membrana? Aí eu já quero deixar isso aqui bem claro para vocês. Quando a gente vai trabalhar com a fluidez da membrana, a gente pode mexer em alguns aspectos dos fosfolipídios e do colesterol. Bom, eu vou começar falando sobre o colesterol. O colesterol, qual é a característica dele? O colesterol, ele diminui a fluidez da membrana, aumentando a sua estabilidade. Então, como os animais não apresentam parede, como a gente apresenta glicocálise, a gente tem que ter uma manutenção de estabilidade. Então, quanto mais colesterol, menos fluidez. Estou acrescentando essa informação, mas o foco foi fluidez em relação ao fosfolipídio. Aí, em relação ao fosfolipídio, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando a gente para analisar um fosfolipídio, essa perninha quebrada do fosfolipídio, ela corresponde ao que nós chamamos de insaturação. Então, aqui a gente tem ligação dupla. E essa insaturação, ela interfere na fluidez. Então, o que é que eu preciso para aumentar a fluidez em um fosfolipídio, né? Numa membrana composta por fosfolipídios? Eu tenho aqui 2 situações. Eu preciso de fosfolipídios mais curtos, porque aí eles vão se movimentar mais, e eu preciso de mais insaturações, porque quanto mais insaturações eu tenho, mais espaço eu vou ter entre as moléculas, elas vão ficar mais afastadas e aí eu consigo me movimentar melhor. Uma outra dica para vocês não errarem questões como essas, que caem em outros vestibulares e já foi cobrado na prova do Enem, é a gente lembrar de óleos e gorduras. Quem tem mais fluidez? Quem se movimenta mais? O óleo, que é líquido em condição de temperatura ambiente. Então, esse óleo, qual é a diferença dele para a gordura? Ele tem mais insaturações. Óleos e gorduras são triglicerídeos, onde a gente tem o glicerol, que é o propanotriol, é um triálcool, ligado a 3 ácidos graxos. E quando eu tenho um predomínio de cadeias saturadas, né, ele é mais gordura, ele é mais pastoso, ele é mais perto do sólido. Quando eu tenho mais insaturações, mais cadeias insaturadas, predominam as insaturações, eles se movimentam mais, eles têm mais fluidez. A gente aprende isso quando tem um conhecimento um pouco mais aprofundado de química orgânica. Então, gente, ele diz assim pra gente, ó. Assim existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 5. Qual das bicamadas apresenta maior fluidez? Então, eu vou procurar os fosfolipídios mais curtos e os que apresentem mais insaturações. Aí a gente vai conseguir fazer a identificação do item 2 e aí a nossa questão 2 fica com a letra B de bola. O que eu precisava nessa questão? Ter um conhecimento prévio de bioquímica, né, associado a características da membrana, e eu precisava fazer a leitura da imagem, eu precisava reconhecer na imagem os tamanhos dos fosfolipídios e as insaturações. O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês?
Talvez muitos estejam chegando a esse primeiro semestre, né, ao segundo semestre, já finalizando o primeiro semestre, chegando a esse segundo semestre, estudando as coisas erradas. Eu preciso de um direcionamento. Eu tenho que ter orientação do que cai e como cai. E isso a gente tem com o professor, com o mediador ou quando a gente estuda as provas. Então, fazer as provas anteriores, entender como as questões aparecem, vai ser fundamental para o seu sucesso. Por quê? Porque se você tem um norteamento, você sabe o que é importante ou não. Não é a sua emoção, não é o que você gosta ou o que você não gosta, mas é o que aparece na prova. É o casamento do conteúdo com as habilidades, né? E a forma como elas aparecem na prova de vocês. Então, é muito importante que a gente tenha nessa reta final, né? Alguns estão recomeçando, outros continuando, outros ganhando gás porque voltam às aulas presenciais. Então, assim, tem que ter estratégia. Não adianta ir de mão abanando para a prova do Enem com a cara de abestalhado, olhando o livro de qualquer jeito. E isso é uma arma. Uma revisão bem feita, uma orientação, dizer o que você vai estudar. O que a gente mais escuta agora é: Digenal, vai dar tempo? Meu amor, vai dar tempo sim. Dá tempo de começar agora? Dá, desde que a gente estude o que cai, como cai e seja feliz. E é isso. Vamos agora para a questão 3, que vai falar sobre um outro tema extremamente importante, que já apareceu algumas vezes na prova. É algo chamado osmose. Osmose é um tipo de transporte onde o soluto, na verdade, onde o solvente, ele sai de onde está menos concentrado, que é onde está diluído, para onde está mais concentrado. A osmose, gente, é um tipo de transporte passivo. O que é um transporte passivo? Quando você pega uma prova e você entende que o transporte é passivo, é porque o transporte é espontâneo. Na natureza, a busca pelo equilíbrio faz com que as coisas aconteçam de forma espontânea. E aí o que eu trago para vocês é o seguinte: esse meio, que é o meio de maior concentração, é o meio de maior pressão osmótica. Quando você estuda propriedades coligativas, lá você aprende que o soluto, ele gera uma pressão, uma força que atrai o solvente. Isso a gente chama de pressão osmótica. Então, a pressão osmótica ela é gerada pelo soluto e ela atrai o solvente. E a água, enquanto solvente, passa pela bicamada de fosfolipídios e passa por aquaporinas, que são proteínas de canal. Então, por onde é que essa água vai passar? Essa água vai passar pela bicamada de fosfolipídios. Então, ela é muito pequenininha, ela consegue passar, mesmo sendo polar, pelos fosfolipídios. E a gente também tem umas proteínas chamadas aquaporinas, que são proteínas que realizam o transporte de água. Então, espontaneamente, o solvente, ele para equilibrar as coisas, ele vai para o meio que nós chamamos de hipertônico ou hiperosmótico. O meio hipertônico ou hiperosmótico é o meio de maior pressão osmótica. Já caiu difusão, né? Já caiu osmose. E na osmose, o mais interessante é a forma como o Enem abordou de vocês. O Enem trouxe para vocês essa questão 3 e mais de uma vez apareceu dentro dessa pegada, onde a gente tem assim: as figuras A e B mostram um tecido vegetal observado sob microscópio, evidenciando o fenômeno da plasmólise da célula vegetal, quando em contato com o meio externo de diferentes concentrações. Então, aqui eu precisava fazer a leitura da imagem. Se eu não treino esse tipo de imagem, se eu sou pego, primeira vez que eu estou vendo uma célula vegetal, uma foto de uma microscopia. Eu estou acostumado com o Instagram, ver o povo na praia, no carnaval antigamente, né? Eu estou acostumado a ver o povo de máscara, mas célula vegetal eu não vejo todo dia lá para dar meus likes. Então eu tenho que ter o costume. E o costume vem com a experiência. Então nós temos assim, considerando as imagens A e B, que mostram duas situações de um mesmo experimento, pode-se afirmar que as células da figura. Aí eu queria chamar a atenção de vocês para a imagem. Vocês vão perceber que na imagem a gente tem a membrana, beleza? A gente tem por fora a parede. A grande característica de uma parede celular é que a parede ela é resistente. E aí esses pontinhos que vocês estão vendo, se a imagem fosse colorida, eles estariam de verde, seriam cloroplastos. E aí vocês estão vendo que eles estão bem espalhados, beleza? Quando a gente analisa na imagem B, se vocês olharem com carinho, abrindo o coração de vocês,
vocês vão perceber que as lacunas da parede, elas continuam, porque a parede ela é rígida, ela é resistente, a parede celular vegetal ela é resistente. E vocês vão perceber que a membrana meio que deu uma murchada. A gente não consegue na microscopia óptica ver a membrana, mas a gente consegue entender que existe algo ali, né, delimitando a estrutura. E aí vocês vão ver que as coisas elas estão mais amontoadas, porque o volume aqui foi diminuído, beleza? Então o que a gente consegue perceber em especial? Que a parede muda pouco, aí eu já dou uma dica para vocês, célula vegetal, não olhem para a parede, olhem para o espaço entre a membrana e a parede, tá? Se for desenho, figura, fica mais fácil, mas se for foto, essa dica é importante. E aí com isso, vocês vão perceber que essa célula teve uma diminuição de volume. Se essa célula teve uma diminuição de volume, ela está perdendo água. Se ela está perdendo água, é porque ela tem uma concentração menor que a da solução que ela está mergulhada. É o que acontece, por exemplo, quando a gente tempera uma salada. A gente joga sal e o tempero na salada e a gente vê que o volume de água da salada aumenta e os vegetais da salada começam a murchar. É um outro tipo de situação, problema que aparece muito nas provas. E aí, essa água da salada é porque a gente está perdendo água enquanto célula vegetal para o meio e está ocorrendo justamente isso aqui. Nessa situação, a gente está vendo a célula vegetal ficar murcha, ela está sofrendo uma plasmólise, tá? Ela está sofrendo uma plasmólise e com isso ela está diminuindo de volume. Ou seja, essa célula aqui, ela seria um meio, né? Comparado com o meio externo, hipotônica. E esse meio aqui seria um meio hipertônico, que é o meio para onde a água espontaneamente está indo por osmose, que é um exemplo de transporte passivo. Então, a principal dificuldade seria reconhecer na imagem o que está acontecendo, identificar o fenômeno para a partir daí a gente conseguir desenrolar a questão, tá? Então, vejam, eu tenho que saber o conteúdo, mas eu preciso saber aplicá-lo, fazer a leitura, né, do texto, da imagem, que é extremamente importante para conseguir ter um bom resultado. Considerando que as figuras A e B mostram duas situações de um mesmo experimento, pode-se afirmar que as células da figura A estão em contato com o meio externo mais concentrado. Se tivessem contato com o meio externo mais concentrado, elas estavam perdendo água. E aqui ou elas ganharam ou está equilibrado, né? Mas não está perdendo água como na célula B. Letra B de bola. A e B foram colocadas em um meio isotônico. Se elas estivessem no meio isotônico, não aconteceria isso aqui. Porque no meio isotônico as concentrações são iguais. Então a quantidade de água que sai é igual à quantidade de água que entra e o volume ficaria inalterado. Então eu até poderia, se eu tivesse uma referência melhor, dizer que o A está no meio isotônico, mas o B eu não tenho condições de dizer isso. Na letra B a gente tem assim: foram colocadas em um meio externo hipertônico, apresentando diminuição de volume. É o que faz referência, vai ser o nosso gabarito, a nossa resposta. Quando a gente trabalha com o Enem, a gente tem o gabarito e a gente tem aí as demais alternativas, né, que são os distratores. O que a gente precisa entender? As provas do Enem, elas trazem, né, um paralelismo. Então, vocês vão perceber que as outras alternativas, elas vão ter praticamente a mesma estrutura do gabarito. É a mesma estrutura, então fica fácil da gente analisar. Percebam que a gente vai trabalhar aí com as células A e B. Em todas elas ele vai falar sobre o volume e o meio em que a gente está mergulhando essas células. Então fica fácil de, enquanto estrutura, a gente fazer uma comparação das alternativas, tá? Em algumas questões a gente vai parar para comentar coisas que ajudam você a acertar a questão. Por exemplo, não adianta, se eu tenho dificuldade, eu ficar olhando para as imagens sem eu saber o que eu estou procurando. Então a gente muitas vezes recomenda que você leia o comando considerando as figuras A e B, mostram duas situações de um mesmo experimento. Pode-se afirmar que as células da figura, ou seja, eu preciso fazer um comparativo entre as duas figuras, é o que ele quer. Às vezes é um texto muito grande que eu fico me perdendo em um monte de informação, eu preciso ir para o comando, saber o que a questão está querendo, aí eu vou procurar isso no texto, porque eu preciso me limitar a algo que seja extremamente importante para a gente conseguir um bom resultado.
Na letra D, ele diz que em B foram colocadas em contato com o meio externo menos concentrado. Se fosse menos concentrada, a água iria entrar e não sair. E na letra E, diz que a A foi mergulhada no meio externo menos concentrado, apresentando seus cloroplastos espalhados no citoplasma. A gente não consegue ter essa situação. Ó. Em A, foram mergulhadas em um meio externo menos concentrado, apresentando seus cloroplastos espalhados no citoplasma. A gente não consegue ter essa certeza, né, baseado na imagem A, porque a gente precisaria de um outro referencial. A gente consegue ter certeza baseado nas duas figuras que essa perdeu água, tá? É o que fica claro pra gente nessa questão 3, que fica a letra C. Gente, toda vez que vocês estiverem estudando, lembrem-se do motivo pelo qual vocês começaram a estudar. É sempre importante você saber qual é a direção, para que você comemore cada evolução e tenha condições de, a cada vitória, comemorar, a cada questão que a gente acerta, vibrar, a cada assunto que a gente dá lá o cheque, né, de que estava atrasado, conseguir fazer valer a pena. É muito importante. E todas as vezes que vocês forem parar para estudar, respeitem o tempo de vocês, respeitem a dedicação de vocês. Tem que estudar o que é importante do jeito que cai. Não tenho que estudar tudo, eu não tenho que ler tudo e, principalmente, eu não preciso saber tudo para passar na prova do Enem. Eu preciso saber aquelas questões que são cheque para que eu tenha condições de botar minha TRI lá para cima e, com coerência, conseguir, com o menor esforço, uma notona para, na hora do SISU, jogar minha nota e, ó, correr pro abraço, tá? Bom, espero estar ajudando aí vocês. Espero não, estou ajudando, viu? Pelo amor de Deus. Eu estou ajudando porque eu quero que vocês arrasem. A gente está dando um direcionamento para que vocês consigam, né, ter um norte aí nesses assuntos que vocês escolheram lá no nosso grupo do Telegram. Então, coloquei lá os assuntos em batalha, vocês escolheram, citologia foi um deles e a gente vai arrasar. Essa questão 4, ela exige um outro tipo de conhecimento aqui que algumas pessoas deixam passar batido. Em relação ao citoplasma, duas coisas aparecem de forma significativa na prova do Enem, né? Na verdade, uma com uma frequência significativa e a outra apareceu dessa vez, que foi falando sobre o citoesqueleto. Então, o citoesqueleto é uma rede tridimensional de proteínas que confere forma, dá sustentação à célula e participa de movimentos internos. Tirando isso, o que mais cai na prova do Enem sobre citoplasma, que é uma parte significativa de citologia, são as organelas. E ele sempre quer que você saiba, né, o tipo de organela e a função. E que você associe algumas organelas a alguns tipos de célula. Então, isso é extremamente importante de ser levado em consideração. Neste primeiro caso, eu tenho o citoesqueleto. Então, primeiro, o citoesqueleto, ele é típico de células eucariontes, tá? No Enem, nós tivemos essa cobrança, mas em outras provas a gente encontra esse assunto com uma certa frequência e eles cobram de uma certa maneira. Então, o que a gente vai encontrar aqui? Eu posso ter que reconhecer os componentes do citoesqueleto pela descrição no texto, ou eu posso ter que reconhecer esses componentes do citoesqueleto através da descrição, né? Eu vou analisar a imagem ou eu vou analisar o texto. E aí, baseado nisso, a gente consegue identificar sobre quem a gente está falando. E aí eu vou aproveitar, vou citar algumas situações, problema que a gente poderia ter isso aqui acontecendo, tá? Então, vou colocar aqui para vocês. O que a gente vai encontrar? Eu tenho aqui proteínas do citoesqueleto. E aí eu vou descrever para vocês como é que a gente pode identificá-las e saber quais são as funções e a composição. Essas que estão de laranja, essas aqui, elas correspondem aos microfilamentos. E os microfilamentos, eles têm uma composição própria. Os microfilamentos, eles são de actina, é uma proteína chamada actina. Então, eles participam da contração muscular, eles participam da fagocitose, porque é a proteína que a gente tem aqui na periferia, e que estão envolvidas naquela emissão de pseudópodes, elas participam desse processo. E a gente percebe que elas estão na periferia da célula, dando a forma da célula, isso vai ser importante para a gente acertar essa próxima questão, e elas também sustentam microvilosidades.
que são essas projeções da membrana que já foram cobrados na prova do Enem. As microvilosidades, elas aumentam a superfície de absorção, por exemplo, em células intestinais. Aqui, de laranja ou de roxo, né, nós vamos encontrar os microtúbulos. Os microtúbulos, gente, eles são formados por uma outra proteína chamada tubulina. E essa proteína chamada tubulina está nos microtúbulos que partem do centrosomo e estão nos centríolos, cílios e flagelos. Então, deixa eu te contar uma coisa. Se eu digo para você que existe uma deficiência na produção de microtúbulos ou que há um problema genético relacionado com os microtúbulos, o que tem que vir na sua cabeça? Eu poderia associar quais problemas? Esterilidade, porque se eu tivesse problema nos microtúbulos, eu não teria como ter o flagelo que é responsável pelo deslocamento, por exemplo, nos espermatozoides. Se eu tenho um problema nos microtúbulos, eu teria também problemas respiratórios, porque quem faz a limpeza da superfície nas minhas vias aéreas é justamente, os cílios, e os cílios são compostos, por exemplo, por microtúbulos de tubulina. Eu teria problemas na divisão celular, porque a divisão é orientada, por centríolos e tem a participação, por exemplo, desses microtúbulos. Então, são importantes de serem lembrados e às vezes ficam negligenciados aí no estudo de alguns. A gente também tem aqui, os filamentos intermediários. Esses filamentos intermediários, eles estão nas junções intercelulares e eles têm diferentes composições, beleza? A gente pode ter diferentes tipos de proteína. Então, quando a gente pega essa questão 4, ele diz assim: a ação de uma nova droga antitumoral sobre o citoesqueleto foi investigada. O pesquisador comparou o efeito da droga na velocidade de deslocamento celular e na integridade de filamentos do córtex celular, da periferia da célula, e de flagelos, conforme apresentado na figura. Vejam, a gente tem aí o efeito sobre a célula não flagelada, Percebam que a forma da célula está sendo prejudicada. Olha isso na imagem. E vejam o efeito sobre a célula flagelada. Sobre a célula flagelada, vocês percebem que o flagelo se manteve íntegro, mas o formatozinho da superfície foi alterado, porque quem mantém a forma da célula são os microfilamentos de actina. Aí, gente, olha só, o pesquisador concluiu que a droga age sobre quem essa sobre quem essa droga age, gente? Sobre os microtúbulos apenas? Não, apenas sobre os filamentos de actina, como a gente tem na letra B. Essa questão realmente um pouco mais específica, nem todo mundo estuda citoesqueleto, nem todo mundo ia conseguir fazer associação, mas dava pelo menos por lembrar que o flagelo é composto por microtúbulos de tubulina, você sair eliminando algumas coisas aí. Então, com um pouquinho de boa vontade, você poderia raciocinar um pouquinho e dar um jeito de entender, procurar entender e acertar. Claro que, se eu domino esse conteúdo, seria muito mais fácil, porque eu iria fazer as associações e iria entender, tá? Então, dá tempo de estudar para o Enem, dá para a gente arrasar no Enem, você precisa de direcionamento, você precisa saber o que estudar e como estudar. Então, isso é extremamente importante de ser levado em consideração, tá? A gente vai agora para a nossa questão 5. Hoje é o nosso primeiro dia, nós ainda temos mais 2 dias com 2 outros conteúdos, A gente ainda vai trabalhar genética, que foi um assunto escolhido por vocês, a gente também vai trabalhar outro tema, então são 3 temas que foram realmente escolhidos por vocês para a gente detonar. E ainda vamos falar mais sobre estatística do Enem, vamos tirar dúvidas, no nosso encontro ao vivo no Instagram e vamos arrasar, gente? Vamos embora. Olha só. Outra coisa, se você está me assistindo no YouTube, não se esqueça de dar o like no vídeo e não se esqueça de inscrever no meu canal, pelo amor de Deus, viu, gente? Olha o Ibope, tem que dar valorização aqui, pelo amor de Jesus. Aperta aí no like, inscreve no canal e ativa as notificações, que de agora até o Enem a gente está colado. A questão 5 diz o seguinte: uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros comestíveis, os quais são obtidos no meio de cultura de crescimento.
Na figura podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. Aí quais são as estruturas que ele destaca para a gente? Ele destaca para a gente aí o núcleo, ele vai destacar para a gente aí o retículo endoplasmático, né? Lembrando que ele poderia diferenciar em retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso, eu vou diferenciar para vocês. Ele coloca aqui o complexo de Golgi e a prova traz da gente mitocôndrias. Vejam só, nesses anos todos de Enem, o que é que a prova gosta de cobrar? Característica geral de organela, tá? E nunca foi tão específico, foi mais característica geral de organela. Então, o núcleo, o que o núcleo faz? É o centro de comando metabólico. É lá onde está o material genético, é onde a gente duplica o DNA, é onde a gente transcreve RNA para poder produzir proteínas depois no citoplasma. Então, o núcleo é um centro de comando, tá? Os retículos são importantes para transporte. Agora, o retículo rugoso, ele tem ribossomos. Então, como esse retículo rugoso, ele apresenta ribossomos em sua composição, a gente já sabe que a grande característica dele é a síntese de proteínas. Então, o retículo rugoso, por ter ribossomos, ele produz proteínas. O retículo liso, ele tem uma relação com o metabolismo do colesterol, ele produz e degrada colesterol. Ele tem uma característica peculiar na síntese de lipídios esteroides, né? Lipídios esteroides como os hormônios sexuais, testosterona, progesterona, estrogênio. E ele é extremamente importante na desintoxicação. Então, isso aqui é algo muito frequente nas provas de forma geral. A desintoxicação. Então, o retículo liso, ele faz um tipo de desintoxicação e ele é bem desenvolvido, por exemplo, em hepatócitos, que são células do fígado. Então, o Enem gosta de criar uma situação para você associar o que é mais importante na hierarquia do texto com o que ele deseja e você associar a organela. O complexo de Golgi, para a gente matar a questão, a palavra-chave dele é secreção. Tá? Essa palavra secreção também pode aparecer como exportação. O complexo de Golgi, ele vai fazer o quê? Ele vai receber substâncias, empacotar, armazenar e exportar essas substâncias. Ele é craque em fazer isso aqui. O complexo de Golgi também produz muco. O complexo de Golgi recebe proteínas do retículo rugoso e coloca para fora em vesículas. Gera lisossomos, gera o acrossomo, então é uma organela extremamente importante. E quando a gente trabalha com a palavra secreção, é importante a gente entender sobre as células glandulares. As glândulas, elas têm uma grande capacidade de secreção. Então, nas células glandulares, uma organela que é bem desenvolvida é o complexo de Golgi. No meu texto, ele diz, ele quer fazer a secreção de polímeros. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos analisar a tabela. E baseado nessa tabela, a gente vai encontrar quem tem a maior superfície de complexo de Golgi. Quem tem a maior superfície de complexo de Golgi é a célula 1. Então, a gente vai marcar na questão 5 justamente a alternativa da letra A, que é a alternativa que faz referência sobre isso. Continuando, mitocôndrias, elas fazem respiração celular. A respiração é uma oxidação para transferir energia e realizar a síntese de um nucleotídeo chamado ATP. O ATP é a nossa fonte imediata de energia. Então, mitocôndrias, elas são muito importantes porque elas quebram matéria orgânica. A gente tem lá a respiração aeróbica, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorrem nelas, que são pontos de metabolismo que a gente precisa entender para a prova do Enem, é um assunto bem frequente, com o objetivo de transferir a energia da matéria orgânica para produzirmos o ATP, que é a nossa fonte imediata de energia. Então, qual é o tipo de célula que tem muita mitocôndria? Células com alta atividade metabólica. A mitocôndria ela é comparada a uma usina de força. Então, eu preciso de muita mitocôndria para gerar muito ATP para ter energia e realizar minhas tarefas. Então, esses pontos aqui são pontos extremamente importantes de serem levados em consideração. Aproveitando, vou falar sobre outras coisas das mitocôndrias que já caíram na prova do Enem. Mitocôndrias foram originadas a partir da ideia da endossimbiose, tópico que já caiu na prova do Enem, Então, a partir de bactérias aeróbicas que foram fagocitadas, eram predadas, por eucariontes primitivos fermentadores.
as mitocôndrias surgiram a partir daí. Com o tempo elas foram resistindo, foram ficando e deram origem ao que nós chamamos hoje de mitocôndrias. Outro ponto importante é que as mitocôndrias apresentam DNA próprio. Então, tanto mitocôndrias quanto cloroplastos têm DNA próprio, que é um DNA circular típico de procariontes. E isso é importante porque eu posso inserir genes exógenos, o Enem já cobrou isso, né, numa técnica de transgenia, dentro das mitocôndrias, por exemplo, de organismos que eu quero modificar geneticamente. E um outro ponto importante, né, além dela ter o DNA próprio, que já caiu em diferentes contextos, é que todo o DNA que a gente tem é um DNA de herança materna. Então, o DNA mitocondrial é herança matrilinear. O que eu quero dizer para você com uma herança matrilinear? Eu quero dizer para você que eu herdei todas as minhas mitocôndrias do óvulo da minha mãe. E aí todos os meus irmãos por parte de mãe vão ter o mesmo material genético que eu dentro da sua mitocôndria. Então isso aí já caiu na prova do Enem. Então nessa brincadeira, com poucos comentários, a gente já acerta várias questões que já foram abordadas aí em itens de diferentes anos da prova do Enem. Eu quero mais, amor, eu quero derrubar essa prova. Eu falei derrubar. Eu quero pegar a prova e acertar a questão. Eu falei acertar. Eu quero arrasar. Aproveita, copia o link dessa aula, manda para os amigos de vocês. Para você que está me assistindo e não faz parte do meu grupo do Telegram, entra, o grupo é gratuito. O material que a gente está resolvendo está todo lá nessa nossa semana, né, de férias, de recesso, tirando onda em biologia no Enem, para a gente brocar. Hoje eu já quis começar logo falando de questões, falando só um pouquinho de Enem, a gente vai misturando as duas coisas para ajudar vocês a evoluir cada vez mais, a ter direcionamento, a descer a madeira, a brocar, porque eu quero todo mundo vacinado, aprovado e pulando atrás do trio. E é isso. Questão 6 diz assim: no ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Aí eu queria chamar a atenção de vocês. Quando a gente estuda a divisão celular, a maioria se preocupa em decorar etapas. É importante? É importante. Mas o que é mais importante? Aplicar cada tipo de divisão celular. Qual é a consequência da mitose? Qual é a consequência da meiose? Onde eu aplico cada um desses tipos de divisão? Isso é muito mais importante e frequente na prova. E uma coisa que é extremamente frequente na prova são questões que falam sobre câncer e características de células com câncer. Neste caso, nós temos o seguinte: no ciclo celular, aí vamos aproveitar aí vocabulário. Quando eu falo sobre ciclo celular, o que significa? Significa que eu estou falando sobre uma intérfase e uma divisão celular, mas não é qualquer divisão celular, é uma intérfase e uma mitose, que é um processo de divisão equacional. Por quê? Porque eu duplico o material genético uma vez e eu divido a célula uma vez. A grande característica da mitose é que a gente pode gerar células geneticamente iguais. Eu gero células que são consideradas clones naturais. Então isso é extremamente importante da gente levar em consideração. Quase que não sai de levar em consideração. Tá, querido? Agora vamos lá. Quando a gente perde o controle do ciclo celular, óbvio que tem muito mais coisa para falar sobre isso. Provas tradicionais cobram muito mais detalhes, mas o Enem ele cobra o básico. Se eu perco o controle do ciclo celular, eu vou ter um câncer. O câncer é um tumor maligno onde falharam as checagens, né? E a gente acabou tendo o desenvolvimento de um tumor. Quais são as características de uma célula com câncer? Algumas delas, né? Dessas características, elas são indiferenciadas, o Enem já cobrou isso de vocês, comparando com célula-tronco. Ela tem um alto poder proliferativo. Aí é importante a gente entender que o câncer é uma doença da mitose, eu perco o controle social, as células adotam um comportamento agressivo e invasor e a gente acaba, né, ocasionando esse procedimento aqui. E aí vale a pena destacar que quando a gente usa um quimioterápico contra o câncer, ele não sabe diferenciar a célula que tem câncer da célula que não tem. Ele atua sobre a divisão celular. E aí, quando ele atua sobre a divisão celular, a gente tem, por exemplo, né, queda de cabelo, problemas nos epitélios que revestem o sistema digestório. Então, a gente acaba tendo efeitos colaterais sobre outras células normais. Mas essa questão é uma questão que o texto é super tranquilo e a gente poderia arrasar muito bem nisso.
Existem pontos de checagem e quando a gente percebe que a célula não cresceu o suficiente ou que ela duplicou o material genético de forma incorreta, o que a gente faz? A gente aciona esses pontos de checagem para que a gente induza aquela célula à apoptose, para que ela possa morrer e a gente elimine as chances de algo dar errado. Então, no ciclo celular, atuam moléculas reguladoras, dentre elas a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados ou induzindo a célula à autodestruição. A ausência dessa proteína, gente, ele está deixando bem claro para a gente que o papel da P53, olha o que ele diz, ela é acionada em resposta à mutação e que ela pode induzir a autodestruição. Ela pode induzir a autodestruição. Então, o que é que eu tenho? Essa é uma proteína que vai fazer com que a minha célula seja destruída se eu detecto algum problema. Então, a ausência dessa proteína, o que ela vai favorecer? A redução da síntese do DNA acelerando o ciclo? Não, tem uma incoerência aí, né? Se eu reduzo a síntese, eu não vou acelerar o ciclo, eu vou retardar. Mas a ação dela não vai ser sobre a síntese aí nesse caso. Saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA, se eu ver se ela não está sendo produzida, eu vou deixar o dano passar adiante e essa célula pode se multiplicar e gerar um tumor, um câncer. Ativação de outras proteínas reguladoras induzindo a apoptose, isso aconteceria se não fosse na ausência. O texto no comando ele diz, a ausência é extremamente importante estar concentrado e entender a leitura. Depois, manutenção da estabilidade também não, proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Ou seja, se eu não tiver essa proteína, eu não vou induzir a autodestruição e essa célula com defeito, ela pode gerar um câncer. Então, já caíram questões com imagem de divisão celular, sem ser para você dizer o nome da fase, para você identificar a etapa. Mas, mais importante do que isso, em termos de estatística da prova, é a gente dominar isso aqui, tá? Então, esse ponto é extremamente importante. E aí, para finalizar esse nosso primeiro dia, a gente vai ter uma questão aí sobre divisão celular, falando sobre divisão. E aí a gente traz o seguinte, para estudar os cromossomos é preciso observá-los. A gente usa corantes que são atraídos para a gente poder observá-los. No momento em que se encontram no ponto máximo de condensação, gente, quando eu falo em grau máximo de condensação, o que eu estou falando? Eu estou falando sobre a melhor etapa para a visualização desses cromossomos. E eu vou atingir um grau máximo, ele está dizendo para a gente que nós estamos vendo aí uma divisão de ciclo celular. Olha o que ele diz no final. Então, se ele fala ciclo celular, eu sei que é mitose. Quando a gente trabalha com uma mitose, quais são as etapas de uma mitose? Nós temos a prófase, onde a carioteca desaparece, o nucleolo desaparece, as fibras do fuso se formam, os centríolos migram e os cromossomos começam a se formar. A cromatina começa a se condensar, virando cromossomo. Depois a gente vai para uma etapa chamada metáfase. A metáfase é onde eu atinjo o grau máximo de condensação. É a melhor etapa para visualizar os cromossomos. Inclusive, a gente pode utilizar drogas que paralisam o ciclo na metáfase para a gente poder visualizar. Na metáfase, os cromossomos eles vão estar alinhados, né? Eles ficam alinhados na placa equatorial da célula, amontoados aqui no meio da célula, e eles vão estar unidos aos dois polos celulares através de fibras do fuso. Então, na metáfase eu tenho cromossomos alinhados na placa equatorial e o grau máximo de condensação. Então, a nossa etapa que nós vamos procurar aí na imagem é justamente a metáfase. Depois nós vamos encontrar a anáfase. Na anáfase a gente tem de importante o final da duplicação ou divisão do centrômero com as fibras se encurtando. E aí, quando essas fibras se encurtam, o que a gente faz? Nós vamos ter a segregação dos cromossomos das cromátides irmãs, né? Então, a gente tem aqui, os cromossomos estavam duplicados. Quando eu encurto as fibras do fuso, a gente segrega cromátides irmãs. Cada pedacinho desse aqui,
isso aqui é uma cromátide e do outro lado eu tenho uma cromátide irmã. Cromátides irmãs são cópias de uma mesma molécula de DNA, tá? Então eu tenho aqui, ó, 2 cromossomos duplicados. E aí depois nós vamos ter uma tal de telófase. Na telófase, o que é que a gente encontra? Eventos antagônicos à prófase. Então aqui vai reaparecer a carioteca, reaparece o nucleolo, desaparecem as fibras do fuso e o que era cromossomo volta a ser cromatina, tá? Ó, algumas pessoas gostam de dar essa dica, ó. Prometa, Ana, telefonar para você lembrar a sequência, né, das fases aí da mitose. Então, como ele quer que a gente identifique o grau máximo de divisão, o grau máximo de condensação, esse grau máximo de condensação é na metáfase. E como na metáfase os cromossomos estão alinhados na placa equatorial, a melhor etapa que nós teríamos aí seria justamente o número 3, que corresponde à letra C. Se nós fôssemos identificar aí essas imagens, né? O 1 e o 2 seriam intérfase ou prófase, algo nesse sentido, né? O 3, porque a gente percebe que o escuro está espalhado. Esse escuro seria o corante, né, nos cromossomos. No 3, a gente tem os cromossomos bem alinhados na placa equatorial e a gente consegue perceber isso por conta do 4, que é quando eles se separam. Aí seria a anáfase. E no 5, percebam que a gente já tem eles, né, mais separadinhos, aí a gente já vai ter carioteca, a gente já vai ter a cariocinese, que é a divisão da carioteca, e a citocinese, que é a divisão do citoplasma. O 5 seria uma representação de telófase. Às vezes, ele não cobra fase, mas ele quer que você bote em ordem, ou ele diz o que está acontecendo para você identificar na imagem, ou da imagem para você dizer o que está acontecendo, que já aconteceu no Enem. Gente, esse foi o nosso primeiro encontro. Queria que, claro, se você gostou, quem não gostou, perdeu de gostar. Mas se você gostou, dá o like, se inscreve no meu canal, a gente sempre tem novidades para vocês. Lá no Spotify também tem podcasts, diversos conteúdos disponíveis para vocês, né? Para quem não está ainda, entra no meu grupo do Telegram, vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem, onde vocês vão encontrar o material desse nosso primeiro dia do nosso Tirando Onda em Biologia no Enem, onde a gente vai estar falando sobre Enem, sobre várias coisas importantes e revisando, né, 3 tópicos aí que foram escolhidos por vocês, né, aí do grupo. Não se esqueça de dar o like, inscrever no canal, ativar as notificações e jogar duro, estudando e tendo orientação, procurando ter estratégia para estudar o que cai, como cai, de um jeito alegre, simples, objetivo e que vai fazer você alcançar sua aprovação, né, seus objetivos e destruir tudo aí no amor. Eu quero você lá só, você vai na pipoca e vai no bloco, atrás de Beth, de Abadá, de Colar, vai de Gandhi. Gente, beijo e até a próxima.